Olá, pessoal, mais uma aula do Haja Paciência, segunda aula. Hoje a gente está super feliz porque a primeira aula foi um sucesso. Primeiro foi ao ar, a gente está feliz porque foi ao ar, né? E segundo porque muita gente procurou a gente para bater um papo sobre cosmogonia, e a gente ficou super feliz, é o que a gente quer, espalhar essas ideias, tá? Olá, pessoal, mais uma aula. Espera um pouquinho, olha. Agora, a gente que é imigrante digital, às vezes se atrapalha. E para começar, vamos abrir a nossa vinhetinha do nosso curso. Vamos lá, Zé! Olá, vou conferir se no YouTube está passando, porque aqui no meu YouTube não está passando a aula, tá? Bom, hoje a gente vai falar de cosmologia. No encontro passado a gente falou de cosmogonia, e agora, nesta aula de hoje a gente vai falar de cosmologia. De onde qual é a nossa origem, a estrutura do desenvolvimento da Terra, né? E para conversar sobre esse tema, a gente chamou duas pessoas muito especiais. O Vinícius Signorelli, que é um professor de física maravilhoso, e o Caio Saraki, que é um professor de filosofia maravilhoso. Vinícius, tudo bem? Tá sem som? Acho que ele está sem som. O meu som está indo? Vocês não estão me ouvindo? Primeiro você, Caio, depois... Agora voltou. Voltou? Voltou, pode contar para a gente. Não, então, estou aqui feliz de conversar sobre ciência e cosmologia com vocês, contar umas histórias legais, junto com o Caio, muito e com legal. Você, e depois ouvir os comentadores. Que legal, que legal. E você, Caião, conta um pouquinho de você. E aí, galera, boa noite a todos e a todas. Muito feliz de estar com essas feras aqui, né? Aprender sempre. Cada conversa eu aprendo muito com eles e poder falar um pouquinho de asneira aqui com esses caras que são sensacionais e sentir o amendoim na nossa cabeça aqui com os comentadores em seguida. Então a gente está falando muito agora, o que a gente quer conversar um pouquinho é sobre essa origem e a complexidade, e que no final isso também chega na cabeça da molecada. Vamos ver o primeiro videozinho, que é o nosso programa Vem que tem história, do Dani. Solta lá. Vem que tem história, com Daniel Mafra. Em história, por vezes, somos confrontados pelas razões que nos impulsionam a estudar tempos tão remotos. Tomemos a Grécia Antiga, por exemplo. Que há nela de tão importante que estabeleça diálogo conosco e que não seja um estudo de tal forma demasiado erudito, aparentemente exclusivo somente para acadêmicos envoltos em suas bolhas? Tem algum problema aqui? A gente caiu? Ah, tá, voltou. Não tratamos aqui de um espaço homogêneo,
rígido e estático com S, mas antes estático com X, de êxtase. A pluralidade de povos que compunha a civilização grega permite-nos identificar uma vida cultural múltipla e efervescente. Em meio ao ritmo dessa vida urbana pujante, é na polis que se condensa o sentido da experiência humana em coletividade. O florescimento de um comércio dinâmico por toda a bacia mediterrânea nos arrebata. A Grécia está por todas as partes. É possível senti-lo em nosso cotidiano sem que notemos conscientemente. As diversas transformações que se verificaram ao longo dos quase 2000 anos de história helênica contribuíram decisivamente para o surgimento de um novo paradigma do conhecimento. Através dos filósofos do período arcaico, assim chamados pré-socráticos, foi apresentada uma contraposição das ideias mitológicas acerca da origem do universo. Opõem-se, então, cosmologia e cosmogonia. Aquelas perguntas tão caras aos gregos, de onde viemos, para onde vamos, conduzidas pela busca incessante e ao mesmo tempo desinteressada sobre as coisas mundanas e, sobretudo, sobre a origem do universo, fazem surgir o sentido de ciência que hoje concebemos. Se tudo começou no Big Bang. Se tudo começou no Big Bang. Tinha que acabar no Big Bang. Pensadores como Tales de Mileto sugeriram que, através da observação da natureza, se poderiam buscar respostas que antes somente as narrativas mitológicas poderiam abarcar. Tal revelação da verdade, através da razão, eleva a humanidade a um novo patamar. Nas palavras do historiador britânico Arnold Joseph Toynbee, o desenvolvimento da polis era um objeto mais digno de devoção do que os deuses do Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção. Eu gosto muito do que vem, que lá vem história, porque num programa o Daniel parece... Perdão, o Daniel parece o Nelson Gonçalves. E no outro ele vem como um hippie, né? E uma das coisas que... Che Guevara. Uma das coisas que chama a atenção é a questão do urbano, né? A nossa concepção é basicamente de história, é do urbano, né? Que é muito pouco tempo quando a gente pensa no tempo profundo, que são os bilhões de anos que muita gente não entende. Queria ouvir de você, Vinícius e Caio, como é que a gente pode construir uma concepção de que existe um mundo muito mais velho do que se acredita? Uau! Tá aí um gigantesco desafio que eu acho que a gente precisa encarar, né? Essa coisa de 1000 vezes 1000, milhão. 1000 vezes milhão, bilhão. Essa expansão dos valores é uma coisa que se complica, né? Quando a gente começa a falar que o universo tem bilhões de anos, o significado disso é de difícil, sei lá, compreensão, apreensão, né? Fala, Caio. Até na filosofia isso é um tema central, de certa forma, né? Depois do grande Hegel, em que ele fala de uma transformação que acontece quando a gente tem uma quantidade tão grande que isso muda qualitativamente o nosso conhecimento. Né? Então, não dá mais para pensar quantitativamente quando o número quantitativo é tão gigantesco. É como se precisasse uma mudança quase química
na nossa subjetividade, para que essa compreensão fosse possível, seja possível, né? É muito importante a gente entender também qual é o papel do homem quando ele se vê diante desse tempo absoluto, né? Ele é mínimo. Para a gente que é professor de biologia, é muito difícil para dar algumas explicações, né? Quando eu dava aula de biologia, a gente falava do Stanley Miller e do Harold Urey, que eram que desenvolveram aquele experimento da sopa orgânica, né? que o planeta primitivo, depois de um tempo, formou um caldo orgânico, e desse caldo orgânico é que surgiram as primeiras moléculas orgânicas e as primeiras células, né? Então, como é que a gente vai conseguir explicar uma ideia que é tão complexa, né, para o homem comum, né? Por isso que a gente começa a ter um mundo de pessoas que não acreditam na ciência. E começam a surgir os dilemas, né? Na semana passada, a gente falou um pouco do dilema entre a ciência e a mitologia, né? Hoje a gente vai falar um outro dilema que o Caião vai contar para a gente. Então, solta o nosso novo dilema. Dilema. Bom, temos aqui o nosso dilema, né? Graças às patroas, donas da caceta toda aqui, Natália e Mai, nos deram um horizonte aí, e a gente conseguiu chegar a esse dilema, que eu gostaria que todos vocês aí que nos acompanham dessem uma olhada, né? Nós temos aqui um quadro, eu vou ler para facilitar, inclusive, a compreensão de todos, né? Nós temos uma moça andando na rua, ela avista ali uma outra moça com um guarda-chuva vermelho, ela chega em casa e um rapaz está fazendo o seu café e diz o seguinte: Oi, deixa que eu termine o café, responde a moça. E aí ela está fazendo o café durante 2 quadros aqui, né? O rapaz, que havia falado oi antes, fala: que demora, ciência. Não sei por que você demora tanto para fazer café. Ao que ela responde: porque é interessante, horas, ver todo o processo de transformação, causa e efeito, além do cheiro que é maravilhoso. Próximo. Já terminei, seu reclamão. Agora tenho que sair novamente. Ela se lembra da cena inicial. Ela vai até o seu celular e vê: acabei de ver a previsão, vai chover, vou levar meu guarda-chuva. O céu está meio escuro mesmo, responde o garoto. Ela sai de sua casa, anda e encontra as inscrições pichadas aí na parede. De onde viemos, para onde vamos. Para no último quadro, e o último quadrinho, Zé. Nós voltamos ao primeiro quadro. Zé, se você puder ir à imagem 1 da primeira página do quadrinho. Naquela primeira cena, né, que o Zé colocou aqui pra gente, ela retoma, né, ela volta. Por que a gente pensou nesse dilema? Né, o Vina, que é um dos maiores cientistas com quem eu já lidei, mas também um dos maiores ironizadores da ciência também, ele sempre falou, e aí o Vina pode falar também, sobre a prepotência da ciência de dar conta de todos os eventos, passados, presentes, futuros. E quando a gente coloca essa singularidade, né, essa coisa que acontece, que é, de certa forma, remotamente explicável, mas não totalmente explicável, é quando a ciência se coloca em xeque. Né? A ciência que quis colocar causa e efeito se deu conta da circularidade aí, quando nós lidamos com a questão de onde viemos e para onde vamos. Né? Isso retoma, inclusive, a fala do Mafra, no Vem Que Tem História, né? Quando ele coloca ali que cosmologia e cosmogonia se colocam como antagonistas, e todo momento em que essa fronteira fica um pouco mais, vamos dizer, opaca, mais difícil de se colocar, mais difícil de se definir, a ciência se coloca em choque. Ela se vê, né, de costas
não dando conta de todos os eventos. Acho que esse é o dilema aí que nós quisemos apresentar para todos os telespectadores. Muito legal. Aí, olha, antes da gente avançar, quero falar que quem está aqui é a Rita Helena, o Cristiano Guaustelli, o Emerson Barreto, a Denise Maluf, a Ângela Cristina Oliveira, a professora Verônica, a Marília Oliveira falou boa noite. A gente tem também o Alan Peterson na discussão. Essa discussão é massa, a Agatha Soares. Bom, daqui a pouquinho eu vou citar, está aparecendo um monte de gente. A Paulinha Totti e toda a família dela. A Paulinha tem 150 irmãos e aparecem todos aqui. O Francisco disse que não está entendendo nada. Bom, o que a gente pode conversar aqui sobre esse dilema, né? Para onde a gente vem, de onde a gente veio. E isso pode ser uma discussão entre os mais variados especialistas e entre o pessoal que pensa a filosofia e o pessoal que pensa a física. Queria ouvir um pouco de você, Vinícius, um comentário sobre esse dilema que a gente colocou. Bom, o que acontece, né? O Galileu e todo aquele povo que foi protagonista da chamada Revolução da Ciência Moderna, né? O tal do iluminismo e todas as suas consequências, se deixaram embriagar pelo poder da razão, né? Isso chegou ao ponto de que, no final do século XIX, quando Maxwell publicou as suas equações, né, as equações de Maxwell, que explicavam a propagação das ondas eletromagnéticas e tal, muitos físicos consideravam que a física tinha terminado. Olha a prepotência desse negócio. Eles achavam que eles já tinham explicado tudo, né? Mas aí, de repente, alguém falou, não, mas espera aí, tem um elétron rodando lá em volta do núcleo, essas equações do Maxwell não conseguem explicar isso, né? Por que os átomos não colapsam? Como é que eles ficam montados, né? Isso depois das descobertas do tal do Rutherford, né, que descobriu que o átomo tem mais espaço vazio do que qualquer outra coisa, né? O que sempre foi um espanto para a ciência, desde Aristóteles, né? Mas essa contradição, essa parada, e agora? É a ciência do início do século XX, né? Tentando responder esse dilema. Falou, gente, não é por aí. Não adianta exagerar na razão, né? Na racionalidade, pelo menos, né? Que a razão continua sendo utilizada nos cálculos da mecânica quântica e outras, e na filosofia que pensa essa ciência também, né? Mas eu acho que está muito relacionado, essas coisas estão muito interconectadas, né? De fato. Acho que o microfone do Miguel está em silêncio, mas se eu entendi bem, ele quer que eu fale um pouquinho. E aí, Caião? Manda ver. Então, é sempre interessante quando a gente vê essa cisão que é meramente esquemática, né, entre filosofia e ciência, que no século XX isso se aprofunda bastante e que a gente está tentando retomar. Acho que um momento como esse, né, que temos biólogos, físicos e filósofos não, historiador da filosofia, a gente vê como a ciência ela é um ambiente de criatividade e de volatilidade, né? Ela é muito volátil, ela é muito volúvel também. Quando o Vina traz aí para nós, né, a prepotência da ciência, existem alguns filósofos que retomam, inclusive, o mito de Ulisses, que foi trazido pelo Miguel, que, na verdade, Prometeu, que foi trazido pelo Miguel na primeira aula,
e veem isso como uma espécie de mito de fundação da razão. Né? A razão seria essa capacidade humana de submeter o mundo à sua compreensão, e o mundo que é compreendido é o mundo que existe. Há uma identidade entre aquilo que existe e aquilo que é conhecido, né? Desde o início, né, do pensamento filosófico. É aí, inclusive, que eu gostaria de iniciar essa nossa conversa, né, para retomar um pouquinho da cosmogonia para a cosmologia. Porque se a gente for ver etimologicamente, cosmogonia e cosmologia são poucas as diferenças, né? Pelo menos etimológicas. Se você fala cosmologia, você fala cosmogonia, você não consegue entender tanta diferença pelo próprio nome. Você sabe até que eles são parentes muito próximos. Essa partícula ali, esse sufixo logia, né, que todos nós estamos habituados, é o que significa estudo, ciência. E o que significa estudar o cosmo? Né? Acho que essa é a pergunta principal dos cosmólogos pré-socráticos, que foram trazidos, inclusive, pela fala do Mafra. Né? O que significa sair de um mito fundador religioso para uma compreensão de uma causa inicial? Parece que essa mudança não é muito grande, mas, no fundo, ela é essencial. É uma mudança essencial do pensamento, que passa do sagrado religioso para o especulativo racional, digamos assim, científico, né? Especulativo científico. Essa mudança, que parece uma nuance, ela vai determinar todo o percurso da ciência até os dias de hoje. Esse é o interesse, né, de trazer um dilema como esse que nós apresentamos na forma do quadrinho. E traz essa forma de aparecer para o bem e para o mal. Que essa que é a coisa. Não é que agora a ciência resolve tudo, então com ela, né? Tudo bem, dá para produzir vacina com a ciência, né? Mas também dá para produzir bombas que fazem serviços absurdos, simplesmente, né? É a mesma ciência. Né? Muito legal. O Emerson Barreto, ele fala que o Rutherford disse: foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, ao ver partículas alfa voltando após a se chocarem com os núcleos de átomos de ouro. Ele havia ganho um prêmio Nobel, jamais isso foi mais fascinante para ele, né? Essa descoberta de moléculas batendo na molécula de ouro. E essa ideia de fim de história que você nos contou, que foi o Marx, quem foi que falou, Vinícius, que do fim da história, do fim da física? Não era bem o fim da física, né? Eram alguns físicos. Quando olharam para as equações de Maxwell, né, no fim do século XIX, acharam que aquilo encerrava Newton mais Maxwell, então Newton pegando o lado da mecânica, Maxwell pegando o lado das ondas eletromagnéticas, a luz e todos os fenômenos ópticos. Né? Então, com isso, você teria um modelo que explicaria o universo. Né? Já estava na o mais maluco físicos. Diga. Não, o mais maluco é que essa ideia da ciência de fim acontece constantemente. Nos anos 90, 80, 90, o Francis Fukuyama, um economista, um cientista, né, ele disse que tinha acabado a história. Não sei se vocês lembram disso, né? O fim da história. Que o neoliberalismo, sim. Isso, que o neoliberalismo tinha vencido e que a esquerda, então, tinha que se render. E essas ideias, elas aparecem constantemente. Os atuais conservadores que estão dominando o planeta, eles querem que pare a história, eles querem que a vida seja a vida que já existia antes, sem grandes transformações. E aí eu queria ouvir de vocês esses processos, né, de origem e transformação, que evidentemente não são definitivos. Ontem saiu a história que, se não me engano, Vênus
tinha substâncias orgânicas que podem indicar que existe vida em Vênus, né? Então, como é isso que vocês estão vendo? Contem para a gente essa questão da cosmogonia, dessas transformações e o que vem por aí, né? Antes de avançar, a Paulinha, né? Os amigos da Paulinha estão assistindo, a gente tem, vou ver aqui, ótima reflexão, a Flaviana Gogin também está aqui contente, ela está falando, mas é uma questão do homem, a ciência é linda e deve ser usada para o avanço da evolução da humanidade. Quando ela é mal usada, o homem é o responsável, não a ciência. Quer dizer, aí o Jean diz assim, o Jean está falando da família dele, o Léo Crespo está olhando, está achando demais, mas a gente aqui, na verdade, está questionando um pouco a ciência, né, e sua produção. Aqui, ó, o Daniel Mafra, que é um grande físico, apesar de historiador, está dizendo assim, a fosfosina em Vênus, dá-lhe a quebra de paradigmas e vamos que vamos. A ciência boa não se pretende a explicar tudo, é por isso que nos fascina e que se renova. Essa ideia, então, dessa cosmogonia, né? Conta um pouquinho, Vinícius, e depois eu quero ouvir uma análise do Caio a partir da sua fala e a partir da fala dele. Fala, Vinícius. Da cosmologia, né? Você diz. Cosmologia. Opa, cosmogonia foi semana passada. Não, então, é que essa que é a coisa. Apesar de todas as ressalvas que a gente pode fazer para essa prepotência que se alastrou, né, em função desse pretenso poder da ciência, o fato é que, nos últimos 4 séculos, o avanço do conhecimento sobre o cosmos é uma coisa fantástica, certo? E ele é uma coisa interessante, porque esse avanço ele acompanha o avanço de uma tecnologia muito interessante, que são os telescópios, né? Então, Galileu teve aquela ideia luminosa de pegar um instrumento que, quando ele via, os caras apresentavam a luneta assim, olha, você pode ver o movimento dos exércitos à distância, né? Pode ver como é que o inimigo está se movendo, olhando de longe. O Galileu pegou aquilo, melhorou, porque ele conhecia um ótimo fabricante de lentes, e tascou no céu. Foi olhar para os planetas imediatamente. Isso ninguém tinha pensado, nem ninguém tinha feito. E aí, maravilhosamente, o cara descobriu que Júpiter, de cara, ele já viu 4 satélites de Júpiter, né? E aí ele mostra, mas espera aí, a Terra não é o único centro. Júpiter também é um centro, lá tem também astros girando em torno dele, o que deixou alguns... Valem só uma observação que eu acho que é para você. Muito bom, vô, do Valen. Não sei se não sei se é o nosso Valen ou se tem algum neto. Bom, enfim. Onde é que eu estava mesmo? Sim, a luneta. Então, a luneta do Galileu começou a fazer o universo crescer, né? A ponto de que, daí no século XVIII, tem os bons telescópios, os caras descobrem Urano, Netuno, Plutão, mais um monte de asteroides e outros seres que hoje são planetas anões, como Plutão, né? O universo vira a Via Láctea, que já era vista no céu, porque já o Galileu já percebeu que na Via Láctea tinha muita estrela que a gente não via, e passaram a ser vistas com o telescópio, né? Até que em 1920... Fala. Eu queria aproveitar essa sua fala, Vina, desculpa te interromper, porque eu estava numa aula com segunda série do médio de uma escola,
E eu estava falando sobre um texto do Galileu em que ele fala sobre a observação e cosmológica dele, inclusive, e o debate, né, trazendo inclusive a referência que fez o Miguel ao fim da história, né, como a ciência pode interferir, inclusive, em debates políticos, econômicos. O próprio Galileu, ele tem uma preocupação de, pelo menos, criar um corte entre a ciência experimental e as utilidades que essa ciência tem. Então, é uma preocupação que nasce com a ciência experimental. Então, quando a gente fala de uma cosmologia, quando a gente observa a Via Láctea, né, quando faz poeticamente, né, se a gente está olhando para a luneta horizontalmente, mas quando a gente verticaliza essa luneta, nós temos uma transformação na própria subjetividade do ser humano. Né? Só esse gesto de olhar para os céus, como os gregos fizeram à época, mas agora com esse recurso técnico, ele muda a nossa personalidade, né? Ele muda a nossa maneira de viver e de construir o mundo. Então, quando o Galileu se preocupa em fazer essa divisão entre os interesses da ciência são autônomos, são demonstráveis, são necessários, são racionais, nós temos uma pretensão e uma obtenção da racionalidade que, no período lá do Renascimento, do Galileu precisamente, nós não temos uma interferência da política, da religião. Eu acho que o sentido mais profundo desse termo renascimento, desse termo antropocentrismo é isso, essa busca por uma autonomia. E quando a gente fala de autonomia, a gente está falando de duas palavras, auto próprio, nomos lei. É a capacidade de dar a própria lei dos seus objetos de conhecimento. Essa física que agora se instaura como observadora e como experimentadora dos seus objetos de conhecimento é uma mudança de paradigma absurdo. Né? É absurda essa mudança de paradigma. Então, isso é muito importante, porque ela vai, inclusive, justificar, de certa forma, Vina, o uso daquele mesmo fogo que você chamou do Prometeu, que aquece a terra e transforma em aço, né, que transforma em arma, aqueles também que descobriram a fissão nuclear e produziram as bombas. Por quê? Se o campo da ciência e o campo da política estão completamente cindidos, divididos, qual é o interesse de um cientista em se preocupar como o seu conhecimento vai ser utilizado? Qual é a capacidade ou qual é a utilidade de uma discussão científica de ponta ser trazido para nós aqui, que estamos aqui em discussão? Né? Eu acho que esse é o ponto da cosmologia e da cosmopolítica. Né? Sim, sim. Incrível, porque isso me fez lembrar uma coisa que é muito importante nessa história. O Galileu fez questão absoluta de publicar seus trabalhos na língua italiana falada na rua. Ele teve essa preocupação explícita. Ele não escreveu nada em latim para que todos pudessem ler, exatamente. Ser um divulgador, além de ser um produtor, né? Que é uma discussão que está muito posta hoje em dia também, né? A gente está com o Zelito Sampaio, tá? A Paulinha Totti. Se alguém puder ir virando rápido, só para falar, tá o Fred, o professor Fred Jean, o Léo Crespo, né? Vendo aqui a gente, o Eliezer Freitas, o Daniel Mafra, que é o nosso professor também, tá? Pode passar. O Leonardo Dumont, que fala do Santo Agostinho, pode rodar. Tinha uma fala muito legal. O Pedro Signorelli, que é o teu filho, se não me engano, os filhos aqui também. E Valen a minha neta. Que delícia. Valen. O Léo Crespo fala exatamente dessa questão da religião humanística e a ciência, né? Necessariamente não precisa estar distante. Uma pode completar a outra nos aspectos da racionalidade, da subjetividade e da fé, né? Então, tem muita gente escrevendo aqui, tá? E aí, Vini, você estava continuando falando depois do Galileu? Então, aí, enfim, toda essa trajetória, né,
que tem uma relação muito forte com os telescópios, vai dar no trabalho do Hubble, que é uma coisa fantástica, porque o Hubble, em 1924, descobre que Andrômeda está muito longe da Via Láctea, porque já se tinha uma ideia de que a Via Láctea não teria mais do que 100 mil anos-luz, e ele calcula a distância de Andrômeda e fala, não, mas Andrômeda está a 1 milhão de anos-luz. Quando ele calcula, né, hoje a gente sabe que é 2 milhões de anos-luz. E aí começa a história dos números cheios de zero, que você já comentou no começo, porque essas coisas, né, o espaço começa a crescer e o tempo também começa. E aí vem essa ideia de que nós vivemos no espaço-tempo, né? Essas coisas não são cindíveis, né? E isso fica assim completamente marcado com o Einstein, mas ele também utiliza muito a descoberta que o Hubble faz em 1929, quando ele descobre uma maneira de saber se uma galáxia está se aproximando de nós ou se afastando de nós, né? Que é a história do Doppler, do efeito Doppler. Zé, bota o som do Doppler aí para a gente, por favor. Pois é, esse aí, gente, é o efeito Doppler no som. E o que aconteceu? Enquanto se aproximava, né, o som vai para o agudo. Quando se afasta, o som vai para o grave. Na luz, acontece assim. Quando se aproxima, tem um desvio para o azul. Quando se afasta, tem um desvio para o vermelho, né? Vermelho é comprimento de onda maior, como os graves têm comprimento de onda maior. E aí ele começa a olhar um monte de galáxia e descobre, pô, mas está tudo se afastando. O universo está se expandindo. Aí isso aí realmente, bom, se tudo está se expandindo, se todas as galáxias estão se distanciando uma das outras, bom, não é muito difícil imaginar o filme virando ao contrário. Começou explodindo. É Big Bang, minha gente. Não é? Da onde viemos? Big Bang. Agora, para onde vamos? Bom, aí, como diz o Gil, mistério sempre há de pintar por aí, né? E o muito legal que você está falando, né? Como que a ciência pode muitas vezes, você falou do Einstein, né? Muitas vezes chegar antes com teoria e depois a gente descobre na prática, né? Eu estou aqui pegando o nome da Kate Bowman, né? A Kate Bowman foi aqui, o ano passado, fotografou, a partir de um algoritmo que ela criou, o buraco negro. A gente não sabia que, efetivamente, a gente nunca tinha visto um buraco negro. A gente sabia que ele existia pelos cálculos, né, e pela teoria do Einstein, mas, efetivamente, a gente só viu, de fato, ou não viu, o ano passado com uma fotografia criada pela Kate Bowman, né? O que é legal é isso aí, que essa coisa, né? É uma imagem que permite que a gente não veja o buraco negro naquele lugar. E como chega isso na filosofia, Caio? Como é que é não ver o buraco negro? Em termos filosóficos. É o ponto, eu acho que esse é o ponto, inclusive eu pedi para o Zé colocar a imagem 1 do PPT, que é a arte da Dani, que a gente vai retomar um pouquinho a discussão sobre cosmologia, só rapidamente.
Essa nossa imagem aqui, rapidamente, ela mostra a árvore genealógica dos deuses, né? Nós temos ali os titãs, Caos, Urano, Gaia, né, gerando Cronos, tal. E essa habilidade, né, de colocar visualmente, seja religiosamente, miticamente, né, mito, ele tem uma noção de palavra, ou seja, de expressão, representação das coisas. Quando a gente traz esse mito para a filosofia, né, que foi inclusive inaugurada por um poeta, Hesíodo, que foi escrever Teogonia, ele quer enlaçar as causas e os efeitos, quer colocar ali em conexão de causa e efeito, desde o início primordial, o Big Bang, que o Vina colocou, ou a cópula de Urano com Gaia, para colocar em relação o homem, o ser humano, a mulher e todos nós. Então, essa causalidade que brota da mitologia, agora adaptada pela especulação filosófica, ela permanece, pelo menos a gente pode ver aqui no show que deu Vina explicando, do Miguel lembrando a cientista que algoritmicamente nos fez não ver aquilo que é o buraco negro. Isso é uma aproximação. A representação, ela não quer dar conta, né? É a gente que tem uma cabeça extremamente prepotente, para usar a palavra do Vina, e que acha que o discurso da coisa é a própria coisa. Agora, nada impede também que esse discurso da coisa nos faça sempre perguntar o que a coisa é. Isso a filosofia tem um papel central, a filosofia da ciência, a filosofia da biologia, a filosofia da física. É uma coisa assim que, como diria um aluno meu, numa live, ele fez assim, ó, mind blow, de estourar a cabeça. Muito bom. A ciência, então, faz a gente fotografar aquilo que não existe. Acabou de aparecer uma pergunta aí, mas se você conseguir passar, o Francisco disse que não está entendendo muito. A gente vai tentar fazer você entender. Mas antes de... Vinícius, bom, como é que a gente fotografa uma coisa que está desconstruída, o zero? O que é a desconstrução? Bom, o que é importante nessa história toda, né, que eu acho que é a grande maravilha de toda essa construção, né, é o fato de que a gente consegue hoje, quer dizer, a ciência, né, consegue hoje estabelecer essas relações entre o que se vê, o que se observa, o que se nota de mudanças e transformações com aquilo que a gente calcula, que a gente pode, de alguma maneira, equacionar, né? E eu acho uma coisa interessante o seguinte, eu vi um comentário, acho que da Paulinha, que dessa coisa da fosfina que foi encontrada em Vênus, que já tem gente pensando num jeito de fazer fosfina sem depender de ser vivo, né? Para escapar dessa coisa de que tem ser vivo em outro lugar que não seja a Terra, né? Bom, tudo bem que tem gente que tem medo de descobrir vida em outro lugar que não seja a Terra, o que, na verdade, é uma ingenuidade. Mas eu acho também que a boa cabeça de um cientista tem que estar aberta para tudo, né? Então, para mim, bom, se tiver realmente os micróbios lá, em moléculas líquidas lá no alto da atmosfera de Vênus, em atividade viva, produzindo determinadas moléculas orgânicas, pô, maravilhoso! Mas se também não tiver, vamos em frente, vamos continuar procurando, né? Quem sabe um dia a gente encontra. Quem sabe um dia eles nos encontrem. Vai saber. E aí, Vina, como a gente está falando de algumas ideias muito complexas, eu sei que você preparou uma atividade prática muito bacana. Vamos soltar ela? Vamos. Vamos lá, Zé.
Haja paciência na prática. Olá, pessoal. Eu sou o Vinícius Signorelli, sou professor de Física e Ciências da Natureza, trabalho muito tempo como formador de professores e adoro esses temas relacionados ao mundo natural, à cosmologia, a todas essas coisas. Então, eu hoje vou propor para vocês uma atividade que está muito relacionada com toda essa questão do ensino de ciências para as crianças, para os jovens, né? O que nós vamos fazer aqui chama-se rotina de pensamento, né? E nós vamos usar uma rotina, essas rotinas são importantes para formar nas crianças e nos jovens algumas ideias sobre o que é essa coisa do pensamento científico, de um pensamento que não vaga, né? Sem nenhuma direção, mas está, de alguma maneira, controlado por ideias, por lógicas, por implicações e todas essas coisas. Então, o que nós vamos fazer hoje é aplicar uma rotina de pensamento que se chama partes, propósitos e complexidade. E nós vamos aplicá-la em um objeto super comum, que está na vida da gente, que é muito fácil, que é a cadeira. Pegar uma cadeira e pensar, gente, como é que essa cadeira veio parar aqui? Quais são as suas partes? Então, a cadeira tem assento, tem pernas, tem encosto, para ela poder ficar, sustentar o peso de quem vai sentar, precisa ser feita de uma série de materiais. Então, cada parte existe, é feita de um determinado material e tem um certo propósito. Para que essa parte existisse, existe uma narrativa enorme, uma história daquilo. Por exemplo, os pés da cadeira geralmente são de metal, muitas vezes de ferro ou de alumínio. Então, para você ter o alumínio que fez a cadeira, o que foi necessário, né? Qual a história que deu origem a esse material que foi parar na fábrica da cadeira, né? E foi usado para produzi-la? Da mesma maneira, o assento com a cobertura de plástico, né? Com a parte de madeira que ele tem, geralmente, o encosto, a mesma coisa. Então, a madeira que está na cadeira, como chegou até a fábrica da cadeira e virou cadeira, tudo isso tem uma história, e todas essas narrativas combinadas são a história da origem dessa cadeira, que, no fim, mostra a complexidade que está envolvida em produzir um objeto tão simples e tão comum como é uma cadeira. Agora, eu posso também aplicar essa rotina, partes, propósitos e complexidade, para outros objetos. Por exemplo, com os alunos do ensino médio, eu posso fazer isso para uma estrela ou para uma galáxia. O que foi necessário acontecer para que a Via Láctea, onde está o nosso Sol, o nosso sistema solar, existisse? Então, está aí, né, uma narrativa que, inclusive, pode começar lá com o Big Bang, a origem do universo, para dar nas estrelas, nas galáxias, enfim, e tudo aquilo que os alunos quiserem colocar, né? Então, essa é a ideia da atividade, que está relacionada de maneira muito forte com a questão da educação em ciências para as crianças e os jovens. Vocês vão encontrar um texto curto sobre essa atividade no material que vocês têm acesso via QR Code, que está aí na tela para vocês. E agora, em seguida, eu vou fazer um breve resumo dessa proposta de rotina de pensamento
para também ficar claro como é que é esse processo. Ok? Então, ficamos assim por enquanto. Haja paciência na prática. Então a gente percebe aí, o Vinícius contou para a gente a complexidade e que muitas vezes a escola contemporânea, a escola moderna, iluminista em alguns aspectos, simplifica demais, né? A escola das listas, ela tirou as narrativas e a gente tem voltado a falar que é necessário trabalhar com cases, com resolução de problema, para que a gente possa conectar a complexidade. É isso, Vinícius? É isso mesmo. E eu acho que a gente está vivendo um tempo em que as pessoas acreditam em certas soluções simplistas para problemas complexos, né? E muitas vezes acreditam em coisas que, na verdade, é uma ingenuidade acreditar, né? Então, acho que esse pensamento, essa educação em ciência, é uma coisa muito importante e é uma educação filosófica também. Não é em ciência no sentido estrito da ciência da natureza, não. É ciência no sentido de pensar o mundo como um todo, filosoficamente também, né? Eu acho que esse é um erro também, fazer esse tipo de cisão, né? Entre formas de conhecer, né? Acho que isso, hoje em dia, está claro que isso é apenas uma ilusão, né? Antes de passar para você, Vina, para falar um pouco dos pensamentos, das reflexões mais humanistas, a Paulinha está falando, o Vini está querendo fazer contato terceiro grau, o Daniel Lopes, ele falou, em analogia a Michelangelo, explicando Davi, para ver o que não se pode ver, deve-se olhar o que deveria estar lá, mas não está. Dessa forma, sobre o que realmente está, no caso, o buraco negro. Ele está falando do buraco negro, né? Então, a ciência e as humanas, as ciências exatas, as ciências humanas, né? E outros aspectos da intuição, elas deveriam estar constantemente em nossa escola e em nossa reflexão, né, Caião? Que extrapola uma ideia de ciência como elemento que conta a verdade. Sim. Eu acho que o que mais é impressionante na ciência, né, que essa palavra ciência vem ali do saber no latim, mas ela também evoca um significado que é discurso, né? Logos é discurso. E quando a gente fala de logia, ou seja, busca de lógica, a gente busca o discurso das coisas, né? Então, a narrativa é o próprio tecido das coisas, né? A nossa maneira de acessar e como a coisa aparece, desvela diante de nós, né? A gente consegue compreender, de certa forma, esse discurso, e o que a gente precisa mesmo é ter um pouco menos de estima de si próprio, para que, inclusive, os ruídos e vamos dizer, as pistas falsas que esse discurso da natureza deixa aparecer para a gente, para que a gente possa, inclusive, mergulhar nessa ficção, né? Eu acho que, só para trazer uma coisa ali que quebra um pouco, inclusive para mostrar essa ineficiência da cisão em compartimentos dos saberes, um escritor bárbaro latino-americano, que é o Borges, ele vai utilizar justamente a dinâmica da física, das ciências da natureza, para produzir máquinas de sentir, de literatura, né? Então, o que é isso? Como que ele consegue construir cosmologias literárias que o espaço seja provado falso, que o tempo seja meramente uma sensação de uma eternidade? São questões filosóficas profundas que o Borges está discutindo lá com Lakatos, com Feyerabend, com todos esses epistemólogos importantes, Nietzsche, para criar um curto-circuito na cabeça do ser humano e que ele fale, opa, eu preciso dar um pause, eu preciso segurar um pouco essa prepotência e entender os discursos como eles são simultâneos, conflitantes, convergentes, repelentes. Isso eu acho a grandeza
da ciência nesse sentido profundo que o Miguel trouxe. Né? A filosofia, e a filosofia não no sentido da minha disciplina, né? Na disciplina na qual eu me formei, mas a filosofia como realmente amor à sabedoria, né? Amor a saber que as coisas são complexas e que essa complexidade é que é da hora. Porque a gente está falando de coisa da hora, a gente não está falando de coisas complexas e chatas, a gente está falando de coisa que é da hora. Aquilo que faz o moleque falar, pelo amor de Deus, a menina chega e olha para você e fala, meu, nunca tinha pensado nisso. Isso é filosofia, isso é ciência, seja qual for o nome que a gente der a ele. Muito legal. Muito bom, muito bom. E é muito legal mesmo. Excelente. E aí... Pode falar, Vinícius. Não, é que eu ia só reforçar essa coisa que fica impossível evitar que se pense filosoficamente quanto mais a gente trabalha com o conhecimento, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental e que tem que estar na educação. Muito bom. A Fernanda Flores está mandando um olá para você, Vinícius. O Jean tinha feito uma fala, mas se você puder colocar a fala do Vinícius antes da gente avançar um pouquinho. Então, antes disso, tem uma outra fala dele bem legal. Por muito tempo, a ciência era justificativa do conhecimento a partir da igreja. Então, a igreja não admite sua independência e a ciência constrói um caminho singular. Como explicar para as crianças? Como é que a gente pode explicar para as crianças que existe a ciência, existe a igreja? Bem rapidinho, Vinícius. Olha, para as crianças propriamente, certo? A gente tem que responder aquilo que elas perguntam. Por mais que a resposta as deixe assim, absolutamente perturbadas com a resposta, né? Então é muito assim, bom. É chato, elas vão ficar meio assim, é ótimo, precisa pensar no mundo mesmo. O mundo é intrigante, não dá para resolver, não é assim, não, olha, vem cá, eu vou contar uma historinha linda para você ficar em paz. Coisa nenhuma, meu, põe esse cérebro aí para funcionar. Certo? A máquina tem que trabalhar e criar ideias novas e pensamentos novos. Eu acho que essa é a grande coisa. E aí a questão é que a gente nunca pode esquecer de uma coisa que nos foi ensinada por um escritor maravilhoso, que é o seguinte: viver é muito perigoso. E não tem ciência que dê conta disso. Tem muito mistério na vida e a gente, para saber viver... Outro dia eu falei isso para um amigo meu, que é um negro que preza muito a cultura iorubá. E ele me fez umas perguntas sobre mecânica quântica. Eu falei para ele, cara, é o seguinte, para saber viver, é preciso saber muito mais de Exu do que de mecânica quântica. Certo? Mecânica quântica serve para a gente saber por que LED brilha. A mecânica quântica explica por que o LED brilha. Agora, por que a gente tem saudades de alguém que dói no peito, uma vontade louca de encontrar os amigos no meio da pandemia? Não tem ciência que resolve isso, não. Tudo bem, tem um monte de coisa. Você pode fazer um monte de discursos psiquiátricos, psicológicos e psicanalíticos, né? Mas explicar mesmo não vai. A gente sofre mesmo, muito bom. Não tem jeito. Caião, 1 minuto. Depois dessa, só Exu salva. Muito bom, muito bom. Bom, então Caio e Vinícius falaram e comentaram, e a gente tem sempre uma preocupação que às vezes falta uma complementação, porque quem está conversando às vezes fica tão focado em alguns aspectos
ou não vai para um outro caminho, né, tá? Então, antes da gente avançar, se você quiser o material teórico dessa aula, você pode baixar o material na aula 2, tá? Aqui nesse QR Code. Eu quero agradecer a presença de umas pessoas muito legais, o Fernando Fogliano, a Débora Nogueira, o Rafael Vagaroso, a Taíli Caiara, tá? Gente muito joia, tá? E queria trazer, a gente tem trazido duas pessoas para comentar as nossas aulas. Você quer falar alguma coisa, Vini? Não. Não? Então a gente vai tentando apontar para o QR Code. Joia! E aí, tá ali no canto, né? E agora vamos conversar um pouquinho sobre o que falamos. Comentadores, cadê vocês? O Igor também está aqui com a gente. Os comentadores. Os comentadores. Valim, comente um pouquinho. É a gravidade da voz dos comentadores que vieram aqui para comentar, né? Rapidamente, o pessoal que ainda está assistindo a gente aqui, tentar traçar uma linha do tempo de muita coisa bacana que foi falado pelo Vini, pelo Caio, pelo Miguel, porque foram vários comentários sobre a ciência, essa tentativa de explicação do mundo e do universo, né? Então, puxando lá na primeira aula, que a gente falou dos mitos, como essa primeira forma de explicar a totalidade do universo, as cosmogonias, da onde vem o universo, os deuses, da onde vem o ser humano, essas primeiras perguntas foram explicadas miticamente, chegando, enfim, na ciência, né, que é o objeto aqui, o objeto do nosso curso, que é o Haja Paciência, para quem não percebeu, o ciência está com C maiúsculo, tá? E aí você tem lá na Grécia Antiga um grupo de pensadores, que são os considerados pré-socráticos, como o Daniel falou lá no momento histórico, no começo, que esses caras vão fazer essa pergunta, mas vão buscar outros tipos de respostas, outros tipos de tentativa de resposta. Eles vão usar, como o Caio falou, o logos, esse discurso um pouco que busca uma coerência racional e lógica. Então eles vão buscar coerência na explicação da origem do universo. Algo que faça algum sentido racional, né? Então, e esses filósofos todos, eles vão estar, de alguma maneira, entrelaçados, eles vão ter o nome de pré-socráticos, porque eles buscam a origem, ou qual elemento que dá ordem e origem a todo esse universo que a gente vê. Porque você olha pela sua janela, tudo é diferenciado. Você tem janela, você tem porta, você tem mesa, você tem ar, você tem fogo, você tem a água que você bebe, você tem a comida, os animais, as plantas, o céu, os astros. E você vê essa multiplicidade do universo, que é maravilhosa, e você vai tentar falar qual é a causa, qual é a origem, qual é o elemento primordial disso. Então, acho que isso é importante a gente pontuar. E tanto os pré-socráticos, lá na Grécia Antiga, quanto a ciência mais avançada da física, e o Vini depois pode comentar o meu comentário, ainda está buscando essa partícula essencial. Alguns vão chamar de partícula de Deus, o bóson de Higgs, qual é as partículas dentro do átomo, as subatômicas, né? Então, uma pergunta que começa lá no século V, VI a.C., mas até hoje a gente não conseguiu responder. E aí, só para eu terminar minha fala, reside, a meu ver, eu acho que é o encanto da ciência, que ficou na fala de vocês, né? O Vini falou agora no final, quando a criança perguntar, a gente tem que responder. Eu gosto de pensar, quando a criança perguntar, a gente tem que devolver com uma pergunta mais difícil para ela. Porque a gente é acostumado a dar explicações totalizadoras. E, inclusive, a ciência que a gente está criticando aqui, todos nós, ela é acostumada a dar explicação ponto final. O livro didático, ele dá explicações ponto final, resposta certa. E a ciência, ela é esse livro aberto, em constante reformulação. É o exemplo que a gente deu de Vênus, né, da descoberta de ontem. E novas perguntas surgem. A cada ponto que você fecha, aparecem outros 3 pontos em vazio, em branco, né? O próprio Einstein falou, em algum momento minha teoria vai ser reformulada e é óbvio que vai acontecer. É assim que funciona a ciência. Então, de certa maneira, se por um lado a cosmologia, a ciência, ela traz
uma explicação mais lógica, racional, uma pretensão de explicação final. Por outra, ela abre para um mistério cada vez mais incomensurável e infinito, que é o que dá o prazer da gente buscar sempre conhecimento, esse prazer da atitude científica, de olhar para o mundo, se maravilhar e fazer boas perguntas e procurar respostas para elas. Muito legal. Antes de passar para você, Michael, eu quero falar que a Renata está aqui, a Beatriz Roma, a Marta Schultz e a Alda Machado passaram por aqui para ver a gente, e aí a responsabilidade é maior para você, Michael, para finalizar com o seu comentário maravilhoso. Oi, pessoal. Não sou o senhor Yoda, senhor L, nem esse mago filosófico do Caio, mas eu vou me em ótimas palavras para amarrar meu comentário e conectar com a próxima aula, que é um encontro bacana sobre epistemologia. Naturalmente, você vai querer se retirar para um local seguro, a fim de contemplar o espetáculo. Infelizmente, não há um local seguro para onde você se retirar, porque fora da singularidade não existe local. Quando o universo começar a se expandir, não estará se espalhando para preencher um vazio maior. O único espaço que existe é o espaço que ele cria ao se expandir. É natural, mas errado, visualizar a singularidade como uma espécie de ponto grávido, solto num vácuo escuro e ilimitado. Não há espaço nem escuridão. A singularidade não tem nada ao seu redor. Não há espaço para ocupar, nem lugar para estar. Nem sequer podemos perguntar há quanto tempo ela está ali. Se acabou de surgir como uma boa ideia, estava ali eternamente, aguardando com calma o momento certo. O tempo não existe, não há passado do qual ela possa emergir. Nada, o nosso universo começa. Essas palavras são de um livro que eu adoro, que inclusive foi o Vinícius que me emprestou. Uma breve história de quase tudo, do Bill Bryson. E eu recomendo para todos vocês, porque a ideia é essa. O negócio vai ficar louco, Igor, como você comentou aí. Entender como o universo funciona, a gente talvez nunca entenda. Entender como a ciência funciona, a gente talvez nunca entenda. Entender como a religião funciona com a ciência, talvez a gente menos ainda. Mas a gente nunca pode parar de tentar, de se questionar e de se maravilhar pelo universo, como Thalia e de lá para cá muita gente fez, e nós somos mais alguns. Até semana que vem. Essa pergunta do Zelito, alguém quer responder? Que eu achei muito boa. Essa aí eu gostei. Início da aprendizagem é filosofar, e quando eu busco respostas do real é ciência? Eu acho que não, mas aí não sei o que você acha, Caião. Beleza? Então, né, meu? Para mim... Não sei se vocês ouviram ou não ouviram, porque sabe como é que é a internet, mas... Deu uma sumidinha aqui, mas foi uma... A gente vai discutir epistemologia. A gente está muito feliz com a fala de hoje. Queria que todos vocês... Uma curiosidade... A internet do Misha e do Miguel tão ruim. Vamos terminar nós três sem eles. Olha, eu só quero falar uma coisa sobre esse comentário do Zelito. Aqui, ó. É o seguinte.
aprender é tomar ciência, inclusive da filosofia. Né? Eu acho que essa que é a coisa. Então, sempre que a gente está aprendendo, a gente está tomando ciência de alguma coisa, inclusive daquelas ideias que a gente não pode compreender e que tem que se humilhar diante delas, né? Tomar isso aí, ciência da própria pessoal. ignorância, né? É isso. Tchau, maravilhosos. Parabéns. Putz, tá sumindo. Tchau, Michel. Feliz aniversário. Tchau, pessoal. Happy birthday, Marcel. Temos que cantar parabéns a você nesta data querida. Parabéns, Michel. Parabéns, Valentino. Parabéns, Caio. Parabéns, Vina. Tchau. Falou. Até a semana.